Saudações a todos! Gostaria de expressar minha gratidão a cada um de vocês por se inscreverem em meu canal e por me ajudarem a alcançar o marco de 2.000 inscritos. Vocês são incríveis, e seria uma honra continuar contando com sua presença e apoio. Agradeço imensamente a todos. Cidade de Jiangou, 20 de maio de 2024. Novas fendas espaciais surgiram no céu, e a terceira divisão foi encarregada de resolver a situação, até mesmo com o apoio de reforços. Entre eles, surge uma figura imponente, um lobo colossal, com 6 orelhas, de pelagem escura e olhos vermelhos flamejantes, representando a tribo dos lobos demoníacos. Ele observa os humanos com desprezo e murmura em tom ameaçador: esses humanos insignificantes ainda existem. Exterminá-los é apenas uma questão de tempo. Esse lobo é um rei implacável, de nível ouro, que salta no meio da batalha e continua atacando os humanos na vanguarda. Uma jovem soldado, assustada, se pergunta como pode haver uma criatura de nível ouro em um portal de nível C. O rei lobo, ouvindo a dúvida dela, sorri cruelmente e diz: tarde demais para perceber. Ele desfere um golpe mortal na direção dela, mas, antes de atingi-la, alguém aparece de repente. Com voz firme, o recém-chegado ordena que ela e os outros cuidem dos demais lobos, afirmando que ele mesmo lidará com o rei. Todos reconhecem Wei Yuan e sentem um misto de alívio e admiração, enquanto uma explosão de energia acontece na área. Após a batalha, a jovem soldado faz um relatório completo, destacando que, com o auxílio de Wei Yuan, conseguiram derrotar a tribo dos lobos demoníacos de 6 orelhas. O chefe da terceira divisão parabeniza a equipe pelo sucesso, mas ressalta a gravidade do cenário. Ele menciona que essa é a 6ª fenda em 10 anos e pondera, pensativo, que se esse ritmo continuar, a cidade de Jiangou não resistirá por muito mais tempo. Tomado por uma decisão difícil, ele declara que a situação exige novas medidas. A partir de agora, a Academia de Artes Marciais permitirá que super-humanos entrem na universidade sem exames culturais, reduzindo pela metade a pontuação mínima de admissão no exame marcial. Diante dessa nova política, a jovem soldado acena com a cabeça em concordância e se retira. A cena então muda para a universidade, onde as aulas estão se encerrando pelo dia. Dentro da universidade, 2 alunos conversavam sobre a dificuldade de prestar atenção na aula por causa da deusa Yanhan e se perguntavam como o protagonista conseguiu lugar ao lado dela. Enquanto ele arrumava os livros, surge a garota de quem falavam, Lin Yanhan. Ela comenta com o protagonista que a formatura está chegando e pergunta se ele pretende ir para a academia ou para a universidade marcial. Ele responde que ainda não sabe e acrescenta que, se for para a academia, seu desempenho é apenas mediano. Em um mundo caótico como este, de que adianta saber línguas estrangeiras e matemática avançada? Se ele optar pela universidade marcial, a família dele não tem muitos recursos para bancar os suplementos necessários, além de ele não possuir nenhum talento especial. Franzindo as têmporas, ele se pergunta para onde deve ir e reclama que, tendo vindo de outro mundo, deveria haver alguma oportunidade de talento divino ou um despertar do sistema. Ele começa a duvidar se realmente veio de outra dimensão ou se é tudo coisa da sua cabeça. Yanhan então convida a fazer o exame da academia com ela e diz que sabe como garantir a admissão dele. Atônito, o protagonista pergunta se ela realmente conhece algum método, e ela pede para que ele fale mais baixo. Nesse momento, uma janela, talvez do sistema, aparece à frente dele. Ele se pergunta o que é aquilo, já que surgiu do nada, e, ao olhar para a tela, lê as informações. Hospedeiro, Subai. Profissão, desperto domador de bestas, nível iniciante. Idade, 18. Constituição, 4 agilidade, 5 espírito, 5 na seção de características do domador, a descrição informa. O hospedeiro pode firmar contratos com qualquer ser vivo como sua besta domesticada. O sistema detectará automaticamente as bestas adequadas para contrato. Quantidade atual disponível para domar, 1. Uma nova linha na janela do sistema se ilumina. Evolução de talento. A bênção de domesticação permite evoluir infinitamente, sem limite de nível, superando até a restrição de nível divino. Os atributos e habilidades da besta domesticada serão transferidos proporcionalmente ao hospedeiro. Quanto maior o nível da besta, maior o retorno. 2 dicas surgem. Invasão global de inúmeras raças. Níveis conhecidos: iniciante, bronze, prata, ouro, platina, diamante, lorde, rei divino, com subdivisões em iniciante,
médio e avançado em cada nível. Confuso e intrigado, o protagonista se pergunta se aquilo realmente é o seu sistema, mas é interrompido por Yanhan, que nota o suor em sua testa e pergunta se ele está bem. Ele percebe que ela não consegue ver a janela e conclui que é uma visão exclusiva dele. Com um sorriso, ele diz que está tudo bem e segura a mão dela, o que causa uma onda de ciúmes nos outros alunos, que gritam para que ele tire a mão da deusa e reclamam que já é um privilégio suficiente se sentar ao lado dela. Um deles ameaça quebrá-lo na porrada, mas a professora intervém, mandando que parem e fiquem em silêncio. Ela anuncia que tem uma boa notícia para todos. O site da Universidade Marcial de Jiangou publicou um aviso permitindo que qualquer turma ou estudante com habilidades especiais seja admitido diretamente, sem necessidade de exame de literatura. Além disso, para os estudantes com habilidades de preparação física e combate, as notas mínimas das disciplinas culturais foram reduzidas pela metade. A classe explode em comemoração, com os alunos afirmando que agora tem uma chance real de entrar na Universidade Marcial, a empolgação estampada no rosto de cada um. A professora informa aos alunos que já despertaram habilidades ou têm alguma base marcial que podem ir ao escritório dela para se registrarem. O protagonista, animado, pensa que é incrível, pois acabou de ganhar uma habilidade e agora tem a oportunidade de ingressar na Universidade Marcial sem precisar fazer exames, enquanto a garota ao lado se pergunta se ele realmente entrará para uma universidade marcial. Enquanto caminha pela rua, o protagonista se apresenta mentalmente como Subai, relembrando que está neste mundo há 17 anos. Ele recorda o que aprendeu sobre a história das fendas. Em 18 de setembro de 1906, uma gigantesca fenda espacial apareceu no céu, e, por ela, animais místicos começaram a emergir, devastando tudo pelo caminho. As forças armadas de vários países se uniram para combater as bestas alienígenas, mas levaram 3 meses para controlar todas as criaturas que saíram da primeira fenda. Porém, logo perceberam que, enquanto as fendas continuassem a existir, novas ondas de bestas surgiriam periodicamente. Para tentar conter a ameaça na fonte, as forças armadas dos países estabeleceram bases dentro das fendas. A partir de então, uma nova era começou. Em 6 de março de 1907, surgiu uma segunda fenda. Em 27 de maio de 1907, a terceira, e assim por diante. Nos 100 anos seguintes, as fendas continuaram a surgir com mais frequência e se espalharam por todo o mundo. Cada fenda estava conectada a esferas habitadas por diferentes raças, e os cientistas passaram a chamar o campo de batalha por trás das fendas de campo de batalha das 10.000 raças. Simultaneamente, a energia espiritual da Terra começou a se recuperar, e a humanidade passou a despertar habilidades e poderes especiais. Com o tempo, esses poderes se tornaram mais eficientes que armas de fogo, eventualmente substituindo-as como principal força nas batalhas. Enquanto reflete, Subai percebe que a reforma na Universidade Marcial de Jiangou é um sinal de que a situação está se tornando cada vez mais perigosa. Determinado, ele decide que, agora que possui um sistema, protegerá sua família nesse mundo caótico. E o caminho mais rápido para se tornar mais forte é através da Universidade Marcial, com apoio e treinamento militares. Decidido a dar seu primeiro passo para entrar na Universidade Marcial, o protagonista pega o celular e pensa que os 2.000 yuans que economizou talvez sejam suficientes. Entrando numa loja de domadores, ele espera que o sistema detecte algo adequado, mas, até o momento, não houve nenhum aviso. A recepcionista o recebe e pergunta como pode ajudá-lo. Ele menciona ser um domador de bestas e pede informações sobre as bestas disponíveis para domesticação. A atendente aponta para uma direção e indica uma gata preta de porte comum, mas que possui sangue de gato espectral, podendo chegar facilmente ao nível prata. O custo, porém, é de 36.000 yuans. O protagonista se surpreende com o preço, considerando salgado. A moça continua apresentando outras opções. Um cão de 4 orelhas, com uma gota de sangue de lobo demoníaco de 6 orelhas, que custa 33.000 yuans. Ela prossegue mostrando várias bestas, mas todos os preços estão bem além do que ele pode pagar. Ao final da apresentação, o protagonista já sumiu discretamente da loja. Andando pelas ruas, ele reclama que os preços são absurdos e se questiona se o sistema realmente não detectou nenhuma criatura adequada. Chegando em casa, ele larga a bolsa e, para sua surpresa, o sistema finalmente emite um aviso, informando que encontrou uma criatura adequada para a domesticação, uma pequena tartaruga de nível iniciante. Ele hesita e pergunta ao sistema se realmente é essa besta indicada. Percebendo de quem o sistema estava falando, Subai se aproxima do aquário onde está o cágado que seu pai havia comprado.
Observando o pequeno animal encostado nas paredes do aquário, ele se pergunta se é sério que sua primeira criatura será um cágado e o que essa besta poderia fazer sendo tão pequena e sem habilidades aparentes. Sem outras opções, ele pensa que, como ainda não enfrentará batalhas, pode começar com o cágado e talvez trocá-lo por algo mais poderoso depois. Ele clica no botão de domar e, de imediato, uma luz envolve o pequeno animal. O sistema exibe os status da nova besta. Besta domesticada. Pequena tartaruga. Nível: iniciante. Constituição: 1. Defesa: 3. Espírito: 1. Velocidade: 1. Habilidade: defesa de carapaça. Forma de evolução: comer. Observação: contém uma pequena quantidade de sangue da bênção sagrada Xuanwu, pode crescer infinitamente, eventualmente se tornará uma divindade. O protagonista fica chocado ao perceber que essa tartaruga possui esse tipo de sangue e que pode crescer infinitamente, o que significa um potencial incrível. Em êxtase, ele afirma que agora tudo faz sentido e que definitivamente não trocará essa tartaruga por nada. Nesse momento, alguém entra na sala. Gritando com o protagonista, a pessoa pergunta o que ele está fazendo com Xiao Bão. Era Su Xiaomei, a irmã do protagonista. Ela grita que esse é o animal de estimação precioso do pai deles, e o protagonista tenta se defender, dizendo que não fez nada. A tartaruga, então, pula das mãos do protagonista e vai em direção ao saco de ração que estava no chão. O protagonista chama de gulosa e tenta entender o que está acontecendo, enquanto sua irmã se aproxima, questionando por que o cágado está comendo tanto, uma vez que o pai deles havia o alimentado hoje de manhã. Ao perceber que a barriga do cágado aumentou, o protagonista se pergunta se ele está prestes a evoluir e diz que vai pegar mais comida para ele. Logo, o pai e a mãe do protagonista chegam em casa e perguntam se a casa foi roubada, ao verem a irmã mais nova correndo pela casa e o cágado logo atrás, cheio de fome. O pai se questiona se realmente é Xiao Ba, dada a velocidade que a tartaruga está mostrando. O protagonista, coçando a cabeça, se prontifica a explicar o que aconteceu. Alguns minutos depois, a casa estava uma bagunça. Sentado em um canto, o protagonista pensa que seus pais já têm muitas preocupações e que é melhor não contar a eles que o cágado agora se comporta como um buraco sem fundo. Ele decide que é melhor encontrar uma solução por conta própria. Finalmente, a tartaruga descansa após comer quase tudo que havia na casa. De repente, ela demonstra o poder de uma tartaruga gigante, e o protagonista se pergunta se esse guloso está prestes a despertar o sangue Xuanwu. No dia seguinte, enquanto estava parado em frente à loja, o protagonista comenta que a sombra de Xiao Ba desapareceu em um instante. Ele ainda não despertou completamente, mas está comendo mais do que nunca, o que o trouxe de volta a essa loja. Ele volta ao estabelecimento onde esteve anteriormente. A recepcionista o reconhece e pergunta se ele já decidiu o que vai querer. Ele responde que, desta vez, não veio para comprar, mas pergunta se eles compram sangue de besta exótica. A atendente fica surpresa e, em choque, questiona se ele realmente possui tal sangue. Nesse momento, um senhor mais velho, que acabava de se despedir de outro cliente, se aproxima do protagonista e se apresenta, pedindo que a recepcionista vá cuidar de outras tarefas. O senhor aponta uma área onde o protagonista poderia se sentar para conversarem e confirma se ele de fato trouxe sangue de besta exótica. O protagonista responde afirmativamente, exibindo um frasco. Ao sentir o cheiro, o senhor imediatamente reconhece a alta qualidade do sangue e pergunta quanto o protagonista deseja pelo frasco. Em pensamento, o protagonista lembra que extrair esse sangue de Xiao Ba não foi tarefa fácil e que ele estimava que deveria valer ao menos uns 100 yuans. Contudo, o senhor mais velho, impressionado, oferece 1000 yuans de início, mas, ao notar a expressão do protagonista, pensa que ele entende muito bem o valor e está exigindo algo mais justo. Sorrindo, ele aumenta a oferta para 10.000 yuans, afirmando que é um preço adequado para um sangue de tal qualidade. O protagonista, em êxtase, grita ao ouvir a oferta, o que leva o senhor a se confundir mais uma vez e pensar que ele ainda estava achando pouco. Então, o senhor aumenta a oferta para 15.000 yuans, dizendo que não poderia dar mais que isso. Com os olhos brilhando de empolgação, o protagonista fecha o negócio, aceitando a oferta de 15.000 yuans. Em pensamento, ele comemora, mal acreditando que o sangue de Xiao Ba fosse tão valioso assim. Ao sair, ele diz ao senhor que, se não estivesse precisando de dinheiro com urgência, nem teria vendido sangue. O senhor se despede e sugere que, caso o protagonista encontre mais itens de qualidade, volte a procurá-lo. Ao mexer no celular, o protagonista comenta consigo mesmo que jamais imaginou que sangue de uma besta exótica fosse tão valioso. Agora,
Com os 15.000 yuans em mãos, ele pensa que finalmente Xiao Ba poderá se sustentar. Nesse momento, ele recebe uma ligação do professor Li, que informa que as notas dos exames acadêmicos foram publicadas e lembra da importância de ir à escola à tarde para preencher as preferências do curso, enfatizando que ele não pode se atrasar de forma alguma. O protagonista tenta perguntar qual outra opção seria tão importante, mas seu celular fica sem sinal. De repente, uma janela de sistema aparece indicando perigo. Ela alerta que 3 humanos próximos ao hospedeiro têm intenções maliciosas e estão a menos de 10 metros, pedindo para que ele fique atento. O sistema ainda informa que um deles é um guerreiro de nível inicial, enquanto os outros 2 são humanos comuns de nível 2 e 3. Chocado, o protagonista se vira e percebe que os 3 já estão bem perto. Um deles, segurando um bastão cheio de espinhos, aponta para o protagonista e, com um sorriso malicioso, diz que, pelo comportamento do dono da loja de bestas, tem certeza de que ele carrega algo valioso. Exige que o protagonista entregue tudo agora. Com um sorriso nervoso, o protagonista balança as mãos e explica que apenas foi à loja para vender algo, não para comprar. Observando mais de perto, ele calcula que, talvez, só tenha alguma chance contra o guerreiro de nível inicial, mas ainda assim sente a tensão aumentar. O guerreiro se aproxima rindo, dizendo que o protagonista está tremendo de medo e que, se não quer que algo de ruim aconteça, é melhor entregar o dinheiro agora. O protagonista se encolhe, segurando Xiao Ba, e murmura que já vai entregar o dinheiro. Então, num movimento rápido, ele lança Xiao Ba em direção ao guerreiro como se fosse uma tartaruga do Super Mario. O guerreiro se defende com seu bastão, desviando a tartaruga para o lado. Enfurecido, ele encara o protagonista e se aproxima, mas, de repente, seu rosto se contorce em dor. O protagonista o acertara com um chute nas partes baixas. Os outros 2 capangas, chocados, avançam contra o protagonista, gritando que ele deve estar querendo morrer por se atrever a atacar o chefe. Xiao Ba, observando a situação, comenta que o bastão do guerreiro nem o machucou, parecendo mais um cócegas. Em pensamento, o protagonista elogia a defesa da carapaça de Xiao Ba. Os outros 2 capangas logo alcançam o protagonista, e ele grita para Xiao Ba agarrar seu punho. Firmando os pés no chão, o protagonista usa Xiao Ba como um soco inglês improvisado e atinge um dos capangas, nocauteando. Em um movimento rápido, ele acerta o outro capanga, que cai no chão, atordoado. Nesse momento, o líder começa a se levantar, gritando que vai matar o protagonista. Sem hesitar, o protagonista prepara Xiao Ba e o lança novamente, desta vez acertando o líder diretamente no rosto e arrancando até mesmo seu dente de ouro. Com um sorriso satisfeito, ele segura sua mochila e declara que eles começaram essa briga, então ele não tem culpa de nada. Nesse instante, ele percebe que Xiao Ba está cutucando o corpo do líder, pegando algo e levando-o até a boca. Curioso, o protagonista observa o que Xiao Ba encontrou e toma o objeto de suas mãos. Ao vê-lo, xinga de frustração ao perceber que Xiao Ba havia encontrado uma poção de vitalidade, algo que valia milhares de moedas. Lembrando-se dos efeitos da poção, o protagonista comenta que um guerreiro comum levaria cerca de 1 mês para absorver tudo, mas Xiao Ba bebeu tudo de uma vez. Ele se pergunta como Xiao Ba irá lidar com a quantidade absurda de energia contida na poção. De repente, uma sensação estranha toma conta do protagonista, e ele percebe que também está ficando mais forte, de uma forma muito mais intensa do que antes. Ao checar seus atributos, nota que ganhou alguns pontos de constituição herdados da conexão com Xiao Ba. Ele fica maravilhado com a poção de vitalidade, já que seu próprio corpo ficou mais robusto, além de ter adquirido uma nova habilidade, defesa de pele de tartaruga, que consome uma quantidade de energia para revestir sua pele com uma camada protetora, oferecendo uma excelente defesa. Ao olhar para Xiao Ba, o protagonista percebe que os atributos dele também aumentaram. Xiao Ba agora tem 32 pontos de constituição e 38 de defesa, e parece ter crescido em tamanho. Lembrando das palavras de sua professora, que comentou que até bestas extraordinárias de alto nível possuem uma força média de 30, o protagonista imagina como Xiao Ba será poderoso se conseguir ativar sua linhagem. Acariciando seu companheiro, o protagonista sorri e diz que já está na hora de irem embora. Algum tempo depois, na academia, a professora anunciava que as notas do exame foram publicadas e que todos iriam definir as preferências de curso. Ela também avisava que no dia seguinte os professores e a equipe de admissão especial da Universidade Marcial viriam para o teste de habilidades com candidatos da escola. Como nos anos anteriores, haveria 2 vagas de admissão garantidas. Lin se aproxima do protagonista e pergunta se ele já se decidiu entre a academia e a Universidade Marcial. Ele responde, sem hesitar,
que escolheu a Universidade Marcial, pois sente que precisa ingressar lá. Irritada, Lin lembra que havia sugerido que ele se inscrevesse na academia com ela, ressaltando que a Universidade Marcial o enviaria para um campo de batalha perigoso. O protagonista responde que alguém precisa ir para a linha de frente para proteger quem é importante para ele. Lin fica pensativa, imaginando se essa pessoa importante poderia ser ela. Logo depois, um professor pergunta a Lin em qual faculdade ela pretende se inscrever, mas ela não responde de imediato. O protagonista pensa que, por ela nunca ter treinado o corpo, talvez escolha a academia. No entanto, Lin responde que ainda não decidiu e vai refletir um pouco mais sobre a decisão. A professora chama a atenção de todos, dizendo que essa é uma escolha importante para o futuro deles e que devem pegar suas notas, conversar com a família e entregar as preferências até o dia seguinte à tarde, liberando a turma em seguida. Mais tarde, no banheiro, Lin liga para o protagonista e anuncia que também decidiu ir para a Universidade Marcial e que tem uma surpresa para ele. O protagonista, enquanto limpava a sujeira de Xiao Bea, questiona se ela está brincando e realmente pretende ir para a Universidade Marcial. Lin confirma que está decidida, mas o protagonista interrompe, explicando que não pode conversar agora porque está ocupado com algo importante. Ele olha para Xiao Bea devorando a ração que ele comprou e, frustrado, grita, chamando de tartaruga de estrume por comer demais e sujar tudo com seu cheiro desagradável. Na manhã seguinte, a professora anuncia que o instrutor Zhang Kai, veterano e ex-aluno da escola, viria dar algumas palavras aos alunos. No palco, Zhang Kai relata o histórico dos alunos da escola que ingressaram na Universidade Marcial nos últimos anos. Há um ano, dos 126 que ingressaram, 65 ainda estão vivos. Há 2 anos, dos 98 que entraram, apenas 32 ainda estão vivos. E há 3 anos, dos 86, restam apenas 11. Ele esclarece que não quer assustá-los, mas fazê-los entender que entrar na Universidade Marcial é mais que um privilégio. É uma responsabilidade de enfrentar perigos para proteger o país. Pergunta então se estão prontos para serem fortes, e a multidão responde em uníssono que sim, deixando o instrutor satisfeito. Logo depois, a professora chama o protagonista, e o instrutor Zhang Kai pergunta se ele é Subai. Ele então revela que o protagonista foi aceito na Universidade Marcial e deve se preparar imediatamente para o teste de admissão. Chocado, o protagonista confirma se foi realmente aceito, e o instrutor responde que há um ônibus esperando por ele na entrada da escola. Outros alunos comentam, alguns admirados e outros com inveja, sobre como o protagonista conseguiu ser aceito sem fazer o exame. Horas depois, no ônibus, o motorista anuncia que chegaram à Universidade Marcial e pede para todos descerem. Os alunos, encantados, olham para a grandiosidade da universidade enquanto uma instrutora os reúne e instrui a seguirem-na para pegar os uniformes de treinamento. Ela aponta o prédio dos dormitórios masculinos e informa que podem descansar e trocar de roupa, pois em breve será anunciado o horário do teste de admissão. O protagonista se dirige ao seu quarto e encontra alguns colegas conversando animadamente sobre a importância dos recursos no treinamento dos guerreiros. Um deles se gabava, contando que seu pai adquiriu 3 gotas de sangue raro de besta em Yushan e pediu ao mestre de alquimia para preparar 3 frascos de uma poção corporal de alta qualidade. Mostrando um dos frascos, ele comenta orgulhoso que essa substância é extremamente rara. Um dos rapazes observa a cor do sangue da besta e comenta que nunca havia visto algo assim antes. Outro rapaz menciona que seus pais compraram apenas um pote de energia vital para ele, e é a primeira vez que ele vê sangue raro de besta. Ao abrir a porta, o protagonista se apresenta, dizendo que também está no dormitório 303. O rapaz que exibia o frasco olha para ele e declara que a turma agora está completa, apresentando-se como Anjiagan e apresentando os outros 2. O maior deles é Tang Jiajun e o outro é Fan Zhaoan. O protagonista responde que é um prazer conhecê-los. Outro colega comenta que não há necessidade de formalidades agora que são irmãos de dormitório, e pede para que o protagonista veja o sangue de besta que o pai Jian conseguiu para ele. An explica que o pai dele procurou por todo o país até conseguir essas 3 gotas raras em Yushan. O protagonista se lembra das palavras e se questiona se aquele não é o frasco que ele vendeu anteriormente. Um dos rapazes pergunta se esse sangue raro de besta é muito caro, ao que responde que não é tão caro assim. Cada gota custa cerca de 30.000, então 3 gotas mal chegam a 100.000 moedas, algo apenas como uma gota no oceano. Ao ouvir isso, o protagonista se irrita, lembrando que o velho a quem vendeu as gotas pagou apenas 5.000 por cada uma, enquanto revendeu todas por quase 100.000, xingando mentalmente a exploração dos intermediários. Nesse momento, gritos vindos da janela chamam a atenção dos garotos. Eles comentam sobre uma garota muito bonita que está na frente do dormitório masculino, e alguém diz que ela deve ser a mais bonita da universidade deste ano.
A garota se aproxima do dormitório, e uma representante pergunta se ela está procurando por alguém. Alguns garotos no dormitório ficam boquiabertos, especulando que ela deve mesmo ser a mais bonita. A garota responde que está procurando por Subai, e a representante grita para o andar de cima, perguntando se há alguém chamado Subai. No quarto, todos ficam surpresos, e o protagonista acena para eles antes de descer, com os colegas ainda confusos sobre o motivo de uma garota tão bonita procurar por ele. Quando ele encontra Lin Yanhan, ela comenta que o protagonista ficou muito bem no uniforme de treinamento e se aproxima para arrumá-lo, elogiando o estilo. Ele fica envergonhado, enquanto os outros rapazes a observam de longe, irritados, murmurando entre si para que ninguém toque em sua deusa. Lin pergunta ao protagonista se ele ficou chateado por não precisar passar pelo exame para entrar na universidade. Ele responde que planejava participar do exame por conta própria, mas agradece enquanto afaga a cabeça dela, pelo cuidado. Ela responde que não é nada, só tinha receio de que ele pudesse ficar incomodado, e lembra que depois de amanhã será o dia do teste de admissão. Em seguida, entrega um pacote com poções de treinamento, dizendo que preparou para ele. Ele comenta que ela já fez muito por ele, tentando devolver as poções, mas antes que ele consiga, ela se despede, prometendo encontrá-lo no dia seguinte. Assim que Lin se afasta, os rapazes no quarto começam a reclamar, dizendo que o protagonista não merece uma garota como ela. Ao retornar ao quarto, os colegas agora o tratam com mais cortesia, chamando de irmão mais velho, o que o deixa surpreso. Ele pergunta a eles o porquê de tanta gentileza, e eles falam sobre a garota que o procurou. Ele responde que são apenas colegas de ensino médio, mas An se aproxima, sugerindo que, já que agora são irmãos de dormitório, o protagonista poderia apresentá-los a algumas amigas dela. An então propõe que marquem um jantar para se conhecerem melhor, já que serão colegas de dormitório de agora em diante. O protagonista concorda, e An sai do quarto, dizendo que ele pode descansar enquanto eles organizam tudo para o jantar. O protagonista tira Xiao Bea da mochila, comentando que aqueles colegas são bem divertidos, e sugere que ele aproveite um pouco de ar fresco. Ao abrir o saco que Yanhan havia preparado, ele percebe que ela incluiu um frasco de pó de energia vital, e comenta que Xiao Bea também terá um banquete hoje. Com um olhar um tanto assustador, ele acrescenta que, após a refeição, Xiao Bea sabe exatamente o que fazer: tirar mais sangue. Mais tarde, o protagonista e seus colegas estão em um restaurante luxuoso. Ele pergunta a An Jiagan se não é um exagero irem a um lugar tão chique, mas Jiagan responde que ele está bancando tudo e que todos devem apenas aproveitar. Ele comenta que conhecer pessoas talentosas, como o protagonista, é como um golpe de sorte para a família An, e propõe um brinde. Durante a refeição, o protagonista menciona que ele e Yanhan estudaram juntos desde o ensino médio e que pode pedir para ela apresentar algumas amigas para os rapazes. Então, ele comenta que precisa de um favor de Jiagan. Colocando um pequeno frasco sobre a mesa, ele revela que tem um pouco de sangue raro de besta e gostaria de ajuda para vendê-lo. Jiajun, impressionado, observa que o sangue parece ser de qualidade ainda superior ao de Jiagan, algo que ele nunca tinha visto antes. Jiagan fica surpreso e comenta que é tão raro que precisa chamar seu pai para avaliar pessoalmente. O protagonista concorda, e eles continuam a refeição. Quando Jiagan liga para o pai, ele recebe uma bronca por ter gastado toda a mesada. Jiagan explica que não está pedindo dinheiro, mas sim falando sobre um amigo que possui 7 gotas de sangue raro de besta, e que elas parecem ser melhores do que as que o pai adquiriu anteriormente. Em choque, o pai pergunta se ele tem certeza e pede o endereço para ir imediatamente, levando também o Mestre Cão, um especialista. Cerca de 1 hora depois, Mestre Cão examina o sangue e comenta que é absolutamente excelente. A energia contida ali é a mais pura que já viu, suficiente para preparar uma pílula corporal de alta qualidade. O pai de Jiagan questiona se o valor não está superestimado, mas o mestre garante que, mesmo com os melhores equipamentos, o valor apenas aumentaria. Jiagan, surpreso, elogia o protagonista, comentando o quanto seu sangue de besta é valioso. O mestre Cão pergunta ao protagonista quanto ele quer pelo sangue de besta, pois está disposto a comprá-lo por qualquer valor. Jiagan intervém, explicando que o protagonista não quer dinheiro, mas deseja trocar o sangue por uma quantidade equivalente de pó de energia vital. O pai de Jiagan, reconhecendo o valor, oferece 14 frascos de pó de energia vital pelas 7 gotas, e acrescenta uma proposta: convida o protagonista a se unir à família An, prometendo fornecer todos os recursos necessários para seu treinamento. O protagonista agradece a oferta, mas recusa educadamente, afirmando que não pretende se unir a nenhuma família no momento. O pai de Jiagan tenta persuadi-lo, mas, de repente, alguém entra na sala. É Yanhan.
Ela declara que ninguém pode forçar o protagonista a se unir a uma família e pergunta se deixou isso claro. O protagonista, surpreso, pergunta o que ela está fazendo ali, e ela responde que veio resolver algumas questões e acabou encontrando por acaso. O pai de Jiaga, intrigado, pergunta quem é ela, ao que o mestre cão murmura algo em seu ouvido, deixando chocado com a revelação.